Olá! O experimento de hoje vai mostrar como produzir etanol em escala de bancada usando caldo de cana. Esse álcool etílico tanto pode apresentar fins alimentícios, como farmacêuticos, podendo também ser usado como biocombustível. Como o foco de nosso grupo tem um viés de biocombustíveis, vamos dar enfoque a esse último tema. Mas antes disso, vamos para uma breve introdução sobre o que vem a ser o etanol e conhecer um pouco de sua história enquanto combustível aqui no Brasil. O Brasil é reconhecido mundialmente pelo pioneirismo na introdução do etanol em sua matriz energética. Inicialmente, o álcool etílico anidro foi adicionado à gasolina como oxigenante, tornando-se a mistura compulsória a partir de 1938. Em 1975, com o lançamento do Programa Nacional do Álcool, ou seja, o PROÁlcool, o percentual de etanol anidro misturado à gasolina aumentou significantemente. E o álcool etílico hidratado passou a ser utilizado em veículos cujos motores foram especialmente desenvolvidos para esse combustível. O etanol no Brasil chegou ao seu ápice em 1986, com 96% de sua frota automotiva movida a etanol combustível. Entre 1985 e 1995, houve a fase de estagnação devido ao contra-choque do petróleo. Depois disso, a participação dos carros movidos a álcool na produção anual despencou, chegando a apenas 0,3% em 1996. Até que entre 1995 e 2000, houve a fase da redefinição, com a adição obrigatória de 22% de álcool na gasolina. Então, a partir de 2003, o etanol ganhou novo fôlego como combustível devido à expansão dos carros flex, que permitem utilizar tanto etanol como a gasolina sem comprometer o funcionamento do motor. O etanol pode ser obtido através do processo de fermentação de várias plantas, cuja composição principal são os carboidratos, especialmente a sacarose. No Brasil, a principal matéria-prima para a produção do etanol é a cana-de-açúcar, mas em alguns outros países predominam a beterraba, o trigo ou o milho, por exemplo. Como essas matérias-primas citadas são biomassas, esse combustível pode ser enquadrado como um biocombustível por apresentar uma natureza renovável. Mas por serem matérias-primas concorrentes com o alimento, esse etanol pode ser dito como combustível de primeira geração. O etanol é uma substância simples, um álcool incolor, volátil, inflamável e totalmente solúvel em água. O processo de produção de etanol a partir da sacarose se dá através de várias etapas a partir de um processo anaeróbico, ou seja, sem a presença de oxigênio. De modo bem simplificado, essas etapas são representadas nesse esquema de reação. Na primeira etapa, ocorre a quebra enzimática da sacarose em glicose e frutose, a partir da enzima chamada invertase. Em uma etapa enzimática subsequente, ocorre o processo de glicólise, que transforma esses monossacarídeos em piruvato, seguido da formação de acetaldeído e sua posterior redução em etanol. Após esse processo, é possível realizar a destilação do caldo de cana já fermentado, utilizando o processo de controle da temperatura para de fato obter finalmente o etanol. Entretanto, para esse vídeo não ficar muito longo, vamos dividir esse experimento em 2 vídeos. Nesse primeiro vídeo, vamos mostrar apenas a parte da obtenção do etanol a partir da fermentação do caldo de cana. E no próximo vídeo, vamos tratar da etapa de purificação através do processo de destilação. Para essa primeira etapa, vamos utilizar os itens ilustrados nessa imagem. Gostaria de chamar a atenção, basicamente, para o uso do caldo de cana
em aproximadamente 200 ml. Um sachê de fermento biológico seco usado geralmente para pães. Um quitaçato de aproximadamente 250 ml com uma rolha que consiga vedar a boca desse quitaçato. Uma mangueira que conecte na oliva do quitaçato de aproximadamente 30 centímetros que vai ser borbulhado em água dentro de um tubo de ensaio. E vamos precisar também de uma chapa para aquecer o nosso caldo de cana e um coador de café. Além dessas outras vidrarias e materiais que vocês conseguem ver nessa imagem também. Inicialmente, pegamos um caldo de cana recém-extraído da cana, através de um moedor artesanal, e transferimos para uma proveta para que a gente consiga ter um controle melhor do volume. A gente mede aí aproximadamente 200 ml desse caldo. Esse caldo agora a gente transfere para um becker, mas passando por um filtro ou um coador de café, para remover possíveis particulados sólidos, para que não interfira no nosso processo de fermentação. Então, esse becker é levado para uma chapa de aquecimento para iniciar o processo de cozimento desse caldo. A gente deixa esse caldo aquecendo até que ele levante fervura. Quando ele começar a ferver, como a gente consegue ver a fumacinha aí desse becker, a gente deixa mais 5 minutos sob aquecimento. Ao longo desse tempo, a gente de vez em quando agita manualmente esse becker para facilitar o processo de homogeneização dessa mistura fervendo, tá? Então, depois desses 5 minutos em fervura, a gente dá um choque térmico com um banho contendo água e gelo, para que a gente consiga parar o processo de reação nesse caldo, que nesse momento a gente está matando os micro-organismos, que não pode interferir no processo de fermentação, tá? Então, a gente, enquanto tá lá o caldo de cana esfriando, a gente vai agora preparar o nosso fermento, que vai sim fazer o processo de fermentação do caldo de cana para formar o etanol. Primeiro a gente transfere o conteúdo do sachê de fermento biológico para um becker pequeno e a gente vai adicionando aos poucos água destilada. Começamos aqui com 10 ml só para ver se essa quantidade seria suficiente, mas a gente poderia já de início adicionar os 30 ml, que é aproximadamente o volume necessário para esse procedimento. Mas como cada sachê tem uma particularidade, a gente vai transferindo essa água aos poucos. Veja que a gente primeiro adiciona 10 ml e com bastão de vidro a gente vai mexendo essa mistura, né, que começa na forma de uma pasta. E enquanto ela está assim petrificada, a gente não consegue processá-la ainda, né? Então a gente precisa torná-la um tanto líquida para daí adicionar lá no nosso caldo de cana. Então perceba que agora a gente vai adicionar mais 10 ml e assim a gente continua esse processo. Pois bem, então enquanto vocês estão vendo aí esse processo de homogeneização do fermento, é importante a gente saber o seguinte: primeiro a gente aqueceu o caldo de cana para matar os micro-organismos presentes nele, porque se a gente não fazer essa etapa, quando a gente coloca o fermento biológico, a gente pode promover reações concorrentes indesejáveis para o nosso objetivo, que é a obtenção do etanol. Então, a gente primeiro ferve, depois esfria para parar o processo de morte dos micro-organismos, até porque a gente agora vai colocar um outro micro-organismo, que é o fermento biológico. Se a gente adiciona esse fermento biológico naquele caldo de cana quente, ele também vai desativar o processo de fermentação. Então, não é isso que a gente quer. Então, é importante a gente ferve o caldo de cana, esfria, prepara essa mistura, essa pasta do fermento biológico na quantidade
menor possível de água para que a nossa mistura não tenha tanta água. O próprio caldo de cana já tem água, então quanto menos água a gente adicionar nesse fermento, melhor. Então, como vocês estão vendo, esse nosso fermento biológico ele já está líquido. Então, a gente agora transfere novamente esse caldo de cana fervido, passando por um processo de filtração, porque nesse processo da fervura a gente volta a produzir mais material particulado que é indesejado para o processo de fermentação. E depois que a gente transfere esse caldo de cana fervido para o nosso kitasato, é que a gente sim vai transferir o nosso fermento biológico. Percebam aí que tem um material ainda particulado que foi estimulado durante o processo de fervura, tá? Então, a gente já deixa esse kitasato com a mangueira acoplada a ela. E a outra extremidade da mangueira está sendo conectada, a dizer assim, num tubo de ensaio contendo água. Então, agora a gente adiciona o nosso fermento biológico aquoso para esse caldo de cana filtrado, fervido e esfriado. E em seguida a gente já fecha ela com uma rolha. É importante ter uma rolha que impeça o escapamento de gás ou a entrada de gás, porque essa é a etapa que a gente mencionou inicialmente agora no vídeo, quando a gente fala da reação, que é o processo anaeróbico. Então, não pode haver presença de oxigênio, senão vai atrapalhar também o processo de fermentação, tá? Então, a gente deixa esse material fechado e o gás produzido aí nesse sistema, ele vai borbulhar dentro dessa água. Então, a gente deixa um tempo, se você quiser, pode deixar de um dia para o outro, mas algumas horas são suficientes. E aí, o que vai acontecer é que nesse processo é gerado gás carbônico. E aí, você percebe que quando a gente agita o Erlenmeyer, sai um gás daí de dentro e borbulha nesse tubo de ensaio. Esse gás é o gás carbônico. Então, a gente, passado um certo tempo, a gente tira agora a rolha e promove, então, agora uma segunda filtração desse caldo já fermentado, onde agora sim a gente acredita já ter o nosso etanol, para seguir com a última etapa, que é o processo de purificação do etanol. A gente vai tratar essa etapa de destilação, que é a purificação do etanol, no próximo vídeo. Então, pessoal, essa etapa se encerra por aqui. Abaixo segue o link do próximo vídeo que vai tratar da segunda etapa, que será a purificação do etanol produzido aqui nesse vídeo. Clica lá e assiste para entender todo o processo. Então, pessoal, se você chegou até aqui e gostou do nosso vídeo, clique no botão de curtir, se inscreva no nosso canal e o YouTube te avisará sempre que a equipe do Lobby lançar novos vídeos. Tchau, tchau!